tema de hoje é Somos muitas, somos únicas. E eu não sabia por que essa inquietação. Eu não entendia. E eu falei com Valença, e ele disse, vá, diga sim. E aí eu me comprometi a estar aqui, isso faz um tempo já, acho que umas 3 semanas mais ou menos. E eu passei 3 semanas de tormenta. Eu fui mexida por Deus. Eu fui tocada por Deus. Muita gente aqui me conhece e sabe que o Senhor encontrou o meu coração em 1993 e desde então eu nunca mais parei de falar desse amor. E a gente sempre acha que não tem mais lugar nenhum para Deus tocar. E quando eu disse, Senhor, qual é a perspectiva desse tema, Deus? E eu perguntei ao meu marido, Mago, qual a perspectiva que eu levo esse tema? E ele, pergunte a Samara. E eu disse, não, eu não quero perguntar. Eu quero que nasça de oração. E aí eu falei com o Senhor. E eu disse, Senhor, qual é a perspectiva que Tu queres colocar no coração dessas mulheres em relação a esse tema, Deus? E o Senhor disse, todas as abordagens em relação ao ser humano tem que trazer a eles cura na sua identidade. E ali começou a minha inquietação. E Deus começou a falar comigo coisas que eu achava que estavam muito bem resolvidas. Eram coisas que eu nunca tinha falado na minha vida. Eram coisas que tinham ficado lá para trás. E para que eu pudesse estar aqui falando, eu pedi permissão à minha mãe. E eu queria muito que minha mãe estivesse aqui. Era para ela estar aqui, mas ela não pôde, ela mora em Olinda. E ela disse, tem problema não, filha. Pode falar. Somos muitas, somos únicas, é o tema. E aí me veio quando minha mãe engravidou de mim. E aí tem um casal, ele bem feliz, pegando na barriga da mulher e pensando, menino ou menina? E quando minha mãe engravidou de mim, minha mãe tentou me matar. Eu era a segunda, meu irmão tinha 2 meses, e ela fez de tudo para me tirar, para me abortar. E o Espírito gerou no meu coração essa angústia. De quantas de nós somos marcadas por essa falta de desejo dos nossos pais? Quantas de nós somos marcadas por não entendermos o porquê que fomos criadas? E aí eu falei, Senhor, mas isso está tão resolvido na minha vida, Deus. Eu já fui encontrada por Ti. Tu já mudasse a minha identidade. E por que Tu estás mexendo nisso, Pai? E o Senhor falou comigo e disse, filha, você precisa ser curada de dentro, da raiz, da fonte. E muita coisa veio à tona. Muitas revelações que eu não entendia. Eu já tinha entregue ao Senhor, porque eu sabia que em tudo Deus tem propósito na minha vida, mas eu não entendia, porque a minha vida tinha sido conduzida assim. E aí, desejada e amada, olha o olhar desses pais para esse bebê. Amamentando, brincando com seu papai. Eu tenho um pai que ele é muito, muito carinhoso. Meu pai é lindo. Tem algumas pessoas aqui que conhecem ele. Tem gente aqui que conhece minha vida. E meu pai é lindo. E hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com eles. E eu acho que eu sempre tive, porque quando minha mãe me teve, ela me deu para minha avó. E eu gostava muito de morar com minha avó. Mas
tem coisas nas nossas vidas que só podem ser construídas pelos nossos pais. Os nossos avós não podem construir em nós aquilo que é atributo dado a Deus para que os pais construam. E o Senhor mexeu em mim nesse tempo para que eu pudesse ministrar nos corações que estão aqui. Eu sou psicóloga, eu sei o que Deus pode fazer na nossa essência quando a gente consegue reescrever a nossa história, quando a gente consegue remontar a nossa história. E aí, eu pensei em estar trazendo para a gente esse sêmen, essa coisa original, essa essência nuclear. E aí tem uma frase de Alice Miller: o modo como fomos tratadas quando crianças pequenas é o modo como nos trataremos pelo resto da vida. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu passava a semana na casa dos meus avós e final de semana na casa dos meus pais. E quando eu tinha 8 anos de idade, que eu comecei a passar o final de semana na casa dos meus pais, porque antes era o contrário. Eu passava a semana na casa dos meus pais para poder estudar e o final de semana na casa dos meus avós, quando eu comecei a estudar. E quando eu fui para a casa dos meus pais, eu comecei a perceber que eu me submetia a tudo. E eu era muito elogiada por isso. Eu era a pacificadora. Eu tenho uma irmã que é mais nova do que eu, 1 ano e meio. Eu era aquela que estava sempre disposta a abrir mão de qualquer coisa para ver a casa tranquila. E eu era elogiada por isso, e eu achava que isso era algo do meu perfil, e Deus só me mostrou agora que não era, que era a marca. Eu precisava, de alguma forma, encontrar o meu lugar dentro da minha família. E para isso eu me submetia a muita coisa. E quando a gente começa a submeter a muita coisa, a gente começa a criar fora de nós personagens. Nós começamos, de alguma forma, a tentar nos enquadrar, nos conquistar os espaços, e nós nos tornamos pessoas que não somos nós. Que muitas vezes são pessoas muito pesadas, pessoas que vivem uma vida dormindo e acordando, tentando agradar os outros, para não ser rejeitada, para não ser escanteada. E eu me lembro, eu não sei bem a idade, eu nunca falei isso em lugar nenhum, e Deus mandou eu falar aqui, porque tem gente aqui que precisa ser tratada. Porque todos nós somos projetos do coração do Senhor, e nada humano pode nos impedir que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. A gente precisa levar em conta, em consideração, tudo que marcou a nossa vida. Porque essa marca Deus vai usar para o louvor da glória dEle. Eu nunca falei isso. Eu sei que está aparecendo aí na internet, eu sei que está todo mundo vendo, e eu não estou nem aí, porque Deus já me disse que eu não ficasse nem aí. Porque era para a glória dEle, e Ele mexeu em mim para que isso seja desenvolvido e dividido de uma forma sobrenatural, terapêutica no coração de vocês. E quando eu fui para a casa da minha mãe, final de semana eu ficava lá, e durante a semana na casa da minha avó. Nesse tempo que eu comecei a ficar final de semana na casa da minha mãe me disse que eu tinha mais ou menos 8 anos, eu não lembro a idade. Eu fui tocada por um tio. E foram muitos eventos, eu não sei quantos. E isso me fez perceber que eu tinha menos valor ainda. E eu não entendia. Deus falou comigo agora, nesse tempo de somos muitas, somos únicas. E aí eu criei em mim mais uma personagem. A personagem da menina madura que podia enfrentar qualquer coisa. Porque eu não podia ser instrumento de discórdia em lugar nenhum. E aquilo passaram dias, eu não sei quanto tempo. Até o dia que eu não aguentei mais e falei para minha mãe, foi a maior confusão na família.
E aí, eu continuei a minha vida como uma filha pacificadora, a menina que era estudiosa, a menina que era carinhosa, a menina que estava sempre disposta a se submeter a qualquer coisa para não fazer confusão em casa. E eu sempre tive um sonho. Eu nasci para ser mãe, esposa, eu nasci para ter minha família. E meus pais, eles são muito bem casados. E eu sempre tive um sonho de ter uma família. E aí eu conheci um homem, um rapaz, na época eu tinha 16 anos, e ele tinha 19 anos. E a gente namorou 5 meses. E ele era um príncipe. E ele abusou de mim. E quando isso aconteceu, ele se transformou num sapo. No dia que eu me deitei com ele, ele já acordou me destratando. E eu não podia perder aquilo. Aquele homem que tinha me possuído, que tinha me arrancado de mim mesma. A minha educação era uma educação muito tradicional. Minha mãe dizia que se isso acontecesse, ninguém mais queria saber de você. E eu entrei num desespero profundo. E aí eu comecei a lutar de forma muito feroz por esse homem. E era uma coisa meio que doentia, porque eu renunciava a tudo e me submetia a tudo, tentando levá-lo para o altar, porque ele tinha que casar comigo. Porque eu não tinha valor e minha mãe dizia que se eu me perdesse, eu não tinha mais valor nenhum, mais ainda. E eu comecei a me submeter a tudo. E aí, eu me tornei uma mulher encantadora por fora. E totalmente desproporcional por dentro. Eu não sabia quem eu era. Eu comecei a permitir que aquele homem fizesse de mim o que ele bem quisesse. E eu fui abusada por aquele homem durante 12 anos da minha vida. E tudo que uma mulher pode se submeter a um homem, eu me submeti. O meu marido, ele vinha de uma educação muito diferente da minha. E ele achava que mulher era para ser usada. Que se o homem fosse um homem fiel, a mulher não era atraída para ele. Que mulher só gostava de homem que traía, de homem que bebia, de homem que era estúpido, grosseiro. E depois de 12 anos de casada, eu não aguentava mais. Eu tinha 2 filhas e as minhas filhas se submetiam às coisas mais terríveis, porque só quem vive numa casa com um homem que não sabe o que é ser homem é que sabe do que eu estou falando. E eu estava muito revoltada com Deus. Eu era revoltada demais com Deus porque eu era tão boazinha. Eu era uma pessoa que fazia tudo tão direitinho. Eu era alguém que tinha sido marcada pela vida. E que ainda assim, Deus tinha me dado um homem que me fazia sofrer. E a minha vida era de angústia. E a minha vida não tinha sentido. O Deus que eu conhecia era um Deus que me dizia todos os dias que eu estava determinada, marcada para viver aquela vida, porque eu tinha me deitado com o homem antes do casamento, que isso era pecado, e que eu tinha traído os meus pais. E eu levava aquilo de uma forma muito assertiva, muito verdadeira. E aquilo dali foi o meu consolo. Porque eu merecia aquilo. E esse Deus tirano me perseguia o tempo todo. E eu não tinha direito de requerer nada, porque aquilo era fruto do meu pecado. Até que um dia eu deixei de me submeter às minhas vontades. Deixei de fazer o que eu fazia, porque eu fazia de tudo que um ser humano pode fazer para conquistar aquele homem, para eu mostrar às pessoas que eu tinha valor. E quanto mais eu me dava, mais ele se comprometia lá fora e menos em casa.
E as minhas filhas estavam crescendo. A minha filha mais velha já não tinha um relacionamento bom com ele. E eu comecei a culpar a Deus. E dizer, eu não aguento mais. E quando eu disse, eu não aguento mais, esse é o mistério da fé. Eu não aguento mais. Entra na minha história, Senhor. E aí alguém me chamou para um evento de mulheres, que chama-se Cursilho. Eu creio que muitos aqui conhecem, muitas conhecem. E eu disse, eu vou. Eu vou porque eu não aguento mais. E quando eu cheguei naquele lugar, eu encontrei pessoas que tinham uma leveza no sorrir, uma leveza no viver, uma leveza no olhar. Pessoas que eram elas, que não precisavam de máscaras nem de personagens para terem o seu lugar, para se sentirem amadas, para saberem quem eram. E aí aquela coisa invadiu o meu coração e eu disse, eu quero isso para mim. E num momento lá, quando eu fui ministrada pelo Senhor, eu chorava muito. E Deus me dizia assim, você não é perfeita. Porque mulher de homem que não presta, ela é taxada como guerreira, tão boazinha. O marido não vale nada. Mas olha, ela é tão íntegra, tão guerreira. E você é alimentada por essas farsas, por essa fraude. E de alguma forma eu precisava ser valorizada por alguém, porque aquela memória do passado me dizia o tempo todo que eu não tinha valor. E eu não conhecia o mundo espiritual. Eu não conhecia Jesus Cristo real, Deus Todo-Poderoso. O Deus que eu conhecia era um Deus tirano, que morava lá no céu, sentado no seu trono, inacessível, que para chegar a Ele eu tinha que ir a João, Antônio, Maria, José, fazer sacrifício, acender vela, andar de joelho e tudo mais. E que todos os dias me punia, porque eu tinha traído os meus pais e traído a Ele. E quando eu cheguei naquele encontro, no meio do povo de Deus, onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, o Espírito Santo está. E é Ele que ministra em nossos corações, porque não há nada que ninguém fale que alcance o coração da gente, a não ser o Espírito Santo que vivifica as palavras dos nossos lábios. E quando eu cheguei ali naquele lugar, alguém tomado pelo poder do Espírito Santo encontrou meu coração com a sua palavra. E quando o Senhor disse, crê em mim e salvarei tu e tua casa através daquela mulher. Foi como se não. Foi o que aconteceu. Passa esse próximo slide, por favor. Eu queria que a gente pudesse parar um pouquinho nesse momento e olhar um pouquinho para dentro de nós. Para que a gente pudesse nos encontrar dentro da gente. Para que a gente pudesse perceber quem verdadeiramente eu sou. O que dentro de mim é a fonte que alimenta o meu ser. Quem rege a minha vida? Qual a mulher que rege a sua vida? Que conduz os seus dias? Quem você é de verdade? Bem pouquinho tempo. Fecha o olho, leva bem a sério. Porque isso é muito especial. E aí eu fui encontrada por essa palavra. Quando o Senhor encontrou o meu coração com essa palavra, tudo em mim fez sentido. Os olhos do Senhor nos viram. Ainda substância sem forma. No livro do Senhor foram escritos todos os nossos dias. Cada um dos nossos dias foi escrito e determinado
quando nenhum deles ainda havia. E aí eu pude encontrar a minha identidade em Deus. Eu pude perceber que eu fui gerada no ventre da minha mãe. Não foi porque minha mãe queria que eu nascesse. Eu fui gerada no ventre da minha mãe porque eu faço parte do propósito do Senhor nessa vida. Cada uma de nós está aqui porque cada uma de nós faz parte do propósito do Senhor nessa vida. Para que o propósito do Senhor seja firmado através de nós, é necessário que nós saibamos quem nós somos. É necessário que nós entendamos que nós somos filhas amadas de um Deus todo-poderoso, que tem todo o domínio sobre todas as coisas desse mundo. É necessário que nós entendamos que não é sêmen, esperma e óvulo que gera filho, é a vontade de Deus. Porque se fosse esperma e óvulo, não teria tanta gente querendo engravidar sem poder. E não teria tanta gente engravidando sem querer. O Senhor tem o poder das nossas vidas nas mãos dEle. E Ele tem um propósito a ser realizado na vida de cada uma da gente. Nós somos únicas. Não importa quem nós criamos como personagem. Isso não importa. Porque o que Deus quer da gente é que a gente seja quem Ele criou. Ele conhece todos os detalhes das nossas vidas. E Ele, quando criou a gente, Ele sabia que estava criando. Ele sabia todas as coisas. Ele não errou quando criou a mim e a você. Nós não somos frutos do acaso, nem de um erro, nem de uma tabelinha furada, ou de um DIU que saiu do lugar. Foi o próprio Deus. Olha que coisa linda. Tudo fez Deus no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Nós temos em nós o sopro da eternidade. Por isso que é tão importante a gente se encontrar em Deus, para que a nossa vida tenha sentido. Porque se a gente não se encontrar em Deus, se a nossa identidade não for impressa como verdade absoluta dentro de nós, nós não vamos viver uma vida em paz. Porque essa eternidade traz saudade do céu, traz saudade de Deus, traz saudade da nossa vida em Deus. E a gente precisa entender que a nossa identidade é filha do Deus Todo-Poderoso. Eu não sou filha do meu pai e da minha mãe. Porque daqui a pouco, isso daqui se acaba. E o que vai ficar é a minha identidade lá. E as coisas acontecem aqui a partir do momento que eu recebo a minha identidade do céu aqui na terra. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo morreu na cruz e conquistou a vida abundante para a gente viver aqui. Não é lá no céu. Lá no céu já vai ser tudo lindo. O reino de Deus será estabelecido dentro de nós aqui. É aqui, quando a gente entrega ao Senhor o nosso tudo. O tudo dele invade o nosso ser. E a gente começa a viver o gozo do reino aqui. Não é sem problemas. Não é desligado. Mas é vivendo tudo isso
e sabendo que o nosso propósito aqui é viver para a glória de Deus. Ninguém toca nas nossas vidas porque tem o poder de dominar o nosso ser. Tudo em nós só acontece se o Senhor permitir. E acontece com um propósito. Um propósito para a eternidade. Um propósito de tocar em nós para nos moldar, para nos aproximar dele. Um propósito de fazer nascer em nós a mulher que Deus quis que nós fôssemos aqui nesse tempo. Um propósito para que outras vidas fossem alcançadas através da sua dor, da sua adversidade, da sua provação. Não sei. A única coisa que eu sei é que a coisa mais maravilhosa desse mundo foi Deus me salvar. E o que vier é lucro. Porque Ele salva e deixa para que a gente seja reflexo da glória dEle. Porque se fosse só para nos salvar, Ele salvava e levava a gente logo para o céu, para a gente nem pecar mais. Mas Ele salva, que já foi o máximo. Não tem trovão, relâmpago, orar em línguas, imposição de mão, cai, levanta e cura. Que seja mais sobrenatural do que Deus encontrar o coração de um ser humano e mudar a história da vida dele para sempre. E carimbar a eternidade dele. E ninguém mais, ninguém pode te roubar isso. Ninguém. E quando eu fui encontrada pelo Senhor, eu não mudei, não. Quando eu fui encontrada pelo Senhor, eu recebi a minha identidade, porque eu sempre fui assim. A minha ausência de Deus, o meu afastamento de Deus, o meu desconhecimento de Deus me caricaturou e me transformou numa farsa, numa fraude. E se nós não entendermos a nossa identidade no Senhor, nós seremos uma farsa, uma fraude. E isso é muito sério. Porque nós não vamos conseguir cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. E não vamos conseguir entender qual o sentido das nossas vidas. E vamos viver a vida aqui, angustiadas, amarguradas, envenenando por onde passamos e descumprindo o propósito do Senhor. Porque o Senhor diz, ser tu uma bênção. Não diz ser tu maldição, ser tu amargurada, ser tu marcada, ser tu conhecida como amarga. Nós precisamos ser muitas, porque mulher tem esse atributo que foi dado pelo próprio Deus. Quando o Senhor nos criou, Ele já nos criou com uma missão específica, far-lhe-ei uma ajudadora. Idônea, que encaixa na necessidade do outro. E a ajudadora não é só do homem, não. É ajudadora de um modo geral. E aonde a gente chegar, a gente tem que deixar a marca do propósito. Eu morei muito tempo, eu sou de João Pessoa, mas morei muito tempo em Recife. Quando eu vim para cá, o povo, tu é recifense? É porque tu tem um sotaque. Porque você tem a marca. Você tem a marca da sua nacionalidade, da sua região. Nós precisamos ter a marca do céu. Porque nós não somos daqui, nós somos de lá. E a gente vai deixar de ter a marca do céu porque alguém tocou nas nossas vidas? Porque alguém fez alguma coisa que nos desagradou? Porque de alguma forma nós fomos parados ou desagradados por alguém? Nós precisamos deixar de ser tolas. Nós precisamos estar atentas que a palavra do Senhor é a verdade absoluta que rege a nossa vida. E a palavra do Senhor diz: agrada-te. Agrada-te. Faz o que agrada ao Senhor, agrada dele, para de murmurar, que Ele realizará os desejos do teu coração. Essa é minha mãe, meu pai, meu marido
e eu. Aí foi o casamento da minha filha, meu marido, eu, meus 3 filhos. Aí foi eu quando eu tive câncer. Eu sou filha de Deus, casando minha filha. Eu sou filha de Deus, psicóloga. Eu sou filha de Deus, filha. Eu sou filha de Deus, mãe. Eu sou filha de Deus com câncer. Eu sou filha de Deus, independente do que eu sou aqui nesse mundo. Porque nós somos muitas, nós conseguimos ser muitas. Mas se nós não tivermos a nossa identidade no Senhor de forma muito clara, nós seremos confundidas. Porque existe um inimigo que leva muito a sério as nossas vidas. Existe um diabo que ele tenta o tempo todo roubar a nossa identidade. Porque quando ele toca na nossa identidade, ele nos fragiliza. E quando ele nos fragiliza, ele nos entristece. E ele é o ladrão da alegria. Nós ficamos sem força quando nós perdemos a alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu fui encontrada pelo Senhor, Deus se revelou a mim de uma forma tão sobrenatural, foi um milagre tão louco, que eu comecei a perceber que eu tinha valor. Quando eu fui encontrada por Deus, Ele não precisou falar nada para mim. A palavra dele veio à tona através das palestras que eu ouvi, e através daquelas palestras eu fui ministrada com a palavra do Senhor. E eu pude entender que eu não precisava criar personagens para ser amada pelo meu Deus. Que eu não precisava mendigar o amor de ninguém, muito menos do meu marido. E ali, Deus me falou que o meu marido era o meu Deus. E naquela hora, Deus destronou o meu marido do trono do meu coração. E o Senhor foi entronizado no meu coração para sempre. E nunca mais o diabo me faz joguete nas mãos dele. Porque todos os dias da minha vida, o Senhor se manifesta e me faz acordar dizendo: as misericórdias do Senhor se renovaram. Tudo se faz novo. A nossa luta não é contra a carne, gente. O que fazem contra a sua vida não é a pessoa que está fazendo contra a sua vida. Ela está dando o que ela tem e você está recebendo porque você quer. E aí Satanás entra. Invade seu coração. Marca seu coração com a dor. E você entrega ao diabo o controle da sua vida. Porque Satanás age nas nossas carências. Ele se manifesta com grande poder nas nossas dores. E se nós não conhecermos aonde está a nossa dor, nós não podemos trazer à luz para serem curadas. Então, que em nome de Jesus nós possamos buscar em Deus de uma forma muito, muito responsável, levando muito a sério, para que a gente seja curtida, para que a gente seja fortalecida, para que a gente entenda que todo o propósito das nossas vidas é para Ele. E eu comecei para Ele, podem bater palma para Ele. E eu comecei a perceber que o que o meu marido fazia, ele não fazia porque ele era ruim.
Ele fazia porque ele era dominado pela humanidade dele. E a gente é dominado pela nossa humanidade quando não tem o Senhor. Então, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é do Senhor, é do diabo. E ele era usado o tempo todo. E eu comecei a me envolver. Eu tinha que estar junto de pessoas. Eu tinha que estar colada com as pessoas que professavam aquela fé naquele Deus Todo-Poderoso, para que eu pudesse me fortalecer. Porque se a gente não estiver assim, juntas, para que o propósito de Deus se cumpra, a gente termina se perdendo e se enfraquece, e se torna presa fácil para o diabo cirandar e fazer o que quiser. Igreja é resposta do nosso clamor, do nosso desespero. Porque é na igreja que o Senhor se revela com o poder dele. E é naquela sua irmãzinha chata que Deus mostra quem você é e quem você não é para ser. E Ele cura você. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu tirei o olhar do meu marido e coloquei o olhar no Senhor. Porque eu entendi que quando a gente coloca o nosso olhar no nosso impossível, no nosso problema, a gente se torna ateu. Porque o nosso Deus é o que todos os dias a gente acorda para adorar. Se a gente acorda todo dia para adorar o pai que me maltratou, o marido que me faz mal, o filho que dá problema, a conta do banco que só vive no vermelho, e aquilo é o que alimenta sua mente e o seu ser, suas emoções todos os dias, aquilo é o seu Deus. Então, em nome de Jesus, a gente precisa pedir ao Senhor entendimento. O Senhor nos fez com atributos variados. Se a gente for lá na mulher virtuosa de Provérbios 31, a gente vai perceber quantos atributos nós temos possibilidade de cumprir para que o propósito de Deus seja visto nas nossas vidas. E a gente fica com mais, com mimimi, com nhenhenhê, e envenena onde passa, e amargura onde passa, e Deus entrega coisas grandes para a gente fazer, e a gente fica amarradinha naquela coisinha que pega. Em nome de Jesus, o Senhor tem levantado nesse tempo, em todos os cantos dessa terra, ministério com mulheres. Esse é o tempo de a gente marcar a nossa geração de uma forma espetacular, porque o nosso Deus é especialista em pegar gente simples e fazer coisas espetaculares. E é através de mim, de você. Não precisa ser um anjo que vem do céu, do tamanho do mundo. Deus sabe quem nós somos. E Ele escolheu a gente. E Ele não se surpreende não, porque Ele sabe tudo da nossa vida. Agora a gente precisa estar atenta. Porque ser fiel até a morte dar-lhe-ei a coroa da vida. Não importa como começa, importa como termina. Então, em nome de Jesus, é todo dia, todo dia, todo dia. Sem deixar um só dia de buscar o Senhor com seriedade. Quando não conseguir, procure alguém. Porque Deus usa gente e faz anjo. E aí começou aquele desconforto no coração do meu marido, porque ele não era mais o meu Deus. E eu comecei a nascer. Eu comecei a me fortalecer. Porque o sentido da minha vida agora estava em buscar conhecer ao Senhor. Eu queria tudo do Senhor. Sabe aquele primeiro amor que é avassalador? Que faz você fazer coisas que você duvida que você é capaz de fazer? E o reino de Deus foi estabelecido dentro da minha casa. Porque aonde você estiver, se Jesus morar em você, o reino de Deus pode ser estabelecido. Não importa a escuridão. Aonde chega a luz, aonde chega o príncipe da paz, é estabelecida a paz.
Não tem como ser diferente. E se não está acontecendo, a gente precisa rever de que lado a gente está. Não é que você não seja salva, mas é que muitas vezes a nossa humanidade predomina e a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer mudar o outro, a gente quer confrontar o outro, a gente quer mostrar ao outro que a nossa verdade é absoluta e a dele é errada. E cada dia mais os corações vão se afastando, porque não é assim. O nosso negócio é com o Senhor. O que a gente pode resolver, a gente resolve. Mas o que a gente não pode ser tola de tentar fazer e achar que o nosso jeito é o melhor. Porque é mentira. Quando a gente entrega, Deus encontra. E quando eu entreguei o meu marido ao Senhor, foram 9 meses da minha conversão para a conversão dele. E foi muita peleja. Foi jejum, porque no meio do caminho eu quis desistir. E as pessoas do meu convívio, que já tinham sido marcadas pelo poder do milagre, foram a minha força. E meu marido foi encontrado. Quando ele foi encontrado pelo Senhor, as hostes do inferno foram envergonhadas. Porque Satanás tinha uma sede da vida dele, porque ele era à frente do exército do diabo. Quem ele olhasse pela frente, ele levava para o mau caminho, porque ele acreditava que aquilo era verdade absoluta. E depois que o meu marido foi encontrado, ele tinha no coração dele um desejo muito grande de ter um filho homem. E Deus nunca deu um filho homem. Porque se Deus tivesse dado um filho homem, ele tinha levado para lugares errados. Que quando ele se converteu, a minha filha mais velha estava perto de fazer 12 anos. E a outra com 6 anos, 7 por aí. E Deus realiza. Quando Ele coloca no coração da gente aquele desejo. Eu nasci para ser família. Eu nasci para ser casada. Eu nasci para constituir uma família. Eu não nasci para abrir mão daquilo que tem dentro de mim como algo que gera a minha vida. E se isso tem dentro de você e remói, e mexe, e incomoda, é a porção que Deus colocou para você realizar aqui nesse mundo. Não desista, não. Porque só você pode realizar. Se você disser, eu não quero Deus, Deus vai atrás. Faz como fez com Jonas, leva para a barriga da baleia. E se mesmo assim você não quiser, alguém vem e realiza. Mas nunca vai ser como você. Porque você é a única. Quando Deus pensou em você, Deus colocou em você esse jeitinho. Deus construiu tudo de forma linda. Você é perfeita. Aos olhos do Senhor, nós somos a coroação da criação dEle. E tudo que vier contrário a isso é mentira do diabo, gente. Não receba, não. Não receba. E o meu filho nasceu lindo. E os propósitos do Senhor se cumprem a cada dia nas nossas vidas. A vida não é um mar de rosas, não. Existem muitas dificuldades. Mas eu imagino como seria se o Senhor não existisse na minha vida. Só iria restar desespero. E com Ele, nós temos esperança. Porque tudo sob o controle dEle, nós podemos descansar nele. E aqueles que descansam, carregam no corpo a marca de Cristo. Então, em nome de Jesus, a coisa que mais prende as mulheres
para não cumprirem o propósito do Senhor nas suas vidas. É um pecado destrutivo, avassalador, maligno, que envenena todos os dias a fonte da sua vida, que se chama perdão retido, que se chama ódio, que se chama justiça própria. E eu sei do que eu estou falando, porque eu sei quão sensível eu sou e quanto eu luto para que isso não domine a minha vida. O tempo todo eu luto, porque o tempo todo eu convivo com pessoas que me olham de forma que de alguma forma me agride, que me tratam de alguma forma que me agride. E eu preciso dizer a Deus: Senhor, isso não é para mim, isso é problema dela. Não deixa que isso domine o meu ser. Porque o propósito do Senhor só será cumprido nas nossas vidas quando nós formos únicas nele e inteiras. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor nos junta num lugar como esse, para mostrar como nós somos criadas de forma específica, para que o propósito dele traga vida ao contexto desse sistema louco. Nós mulheres somos encantadoras. Nós mulheres temos colorido. Somos criativas. Buscamos força aonde não tem força. Amor numa fonte que nunca recebeu amor. E a gente consegue dar. Mas se nós não formos única nele, nós não encaixamos em lugar nenhum. Porque nós nos tornamos porquinhos espinhos. Aonde a gente chega, a gente afeta, a gente machuca, a gente não consegue se encaixar, porque a gente sempre acha que tem alguma coisa errada. E a gente precisa liberar aqui hoje. Hoje, o que está de errado nas nossas vidas. Eu não sei o que é que está de errado na sua, mas eu sei que tem coisa errada. Porque eu achei que na minha não tinha, e Deus disse que tinha. E Ele mexeu e me tratou de uma forma sobrenatural. E Ele é tão lindo que Ele toca na nossa ferida, na nossa dor, mas não é para machucar, não. É para curar. Para que verdadeiramente nós estejamos alinhadas ao propósito dEle. Então, em nome de Jesus, fiquem bem atentas, bem atentas. Se tem alguma coisa na sua vida que marca a sua história de forma contrária à vontade do Senhor. E você sabe o que é contrário à vontade do Senhor. Tudo do Senhor traz paz. Tudo que não é do Senhor traz angústia, tormenta, dor, acusação, justiça própria, ódio, rancor. Você que tem alguma coisa para deixar na cruz como fardo pesado e trocar pelo fardo dele que é leve. Eu conclamo você a não perder essa oportunidade. A vir aqui, que é o altar do Senhor. E não é a força da oração de Samara que vai fazer com que isso aconteça em você. Mas é a fé que move o seu coração. Porque a força não é da oração. A força é de quem ouve a oração.